que eu estou carregando que não é meu? Pode ser uma questão de quem? Pode ser uma questão, lógico que não é minha. Se não é minha, é de alguém, ok? Certo? Se aconteceu comigo há um tempo atrás, é passado, já não é meu mais. A gente, né, pode analisar por esse lado também. Entenderam? Dá para analisar por esse lado também. Porque não é porque aconteceu comigo, foi lá, pode ter sido na minha infância, na minha juventude, sabe? Não é porque aconteceu comigo que eu preciso carregar aquilo até hoje. Eu estou carregando uma coisa que não é minha também. Porque a gente só pensa assim, o que eu estou carregando que não é meu, então é tudo que aconteceu com os outros, né? Aconteceu com fulano, com ciclano, então isso aí não é meu, não me pertence, então a gente sempre pensa nisso também, é isso também, tá? Mas tem coisas que aconteceram com a gente e que a gente continua carregando. Quer dizer, não é mais seu, passou, sabe? Como diz, já está vencido, não é? Já está vencido, já foi embora. E por que está carregando isso ainda? Entendeu? Estão percebendo quantas interpretações a gente pode fazer de uma simples pergunta? Pois é. A gente continua carregando aquilo. Continua carregando. A gente percebe que tá pesado, tá angustiante, mas a gente continua carregando aquilo. A gente continua sentindo aquilo. Porque quando você lembra de alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás, cada vez que você lembra o que acontece, você sofre de novo. Você passa por todas aquelas situações de novo, se aquilo não ficou bem resolvido. Tá bom? Se você conseguiu resolver aquilo, deixou aquilo lá atrás, você aprendeu com aquilo, tá? Ai, eu aprendi isso, aprendi como devo fazer, eu aprendi o jeito certo de viver, eu aprendi que a gente não precisa dar tanta atenção para algumas coisas. Se você aprendeu, legal. Quando você lembra daquilo, você não sofre de novo. Você lembra, foi mesmo, aconteceu mesmo. Aconteceu aquilo comigo, eu sei que aconteceu. Mas tudo bem, sabe? Tudo bem. Eu já interpretei aquilo que aconteceu. Eu já vi que na época eu não tinha condições de ter uma outra reação. Eu não tinha condições de entender aquilo. Mas agora eu tenho. Eu já resolvi aquilo. Eu já peguei aquela situação e já resolvi. Então eu me lembro, claro, aconteceu. Não tem como fazer de conta que não aconteceu. Mas só que está resolvido. Então, sabe? Está seguindo a vida. Aí você não está mais carregando aquilo. Entenderam a diferença? Agora, tudo bem, tem coisas que a gente fica carregando que realmente nem aconteceu com a gente, sabe? Pode ser coisa até lá da geração lá bem antiga, de pessoas da sua família que nem estão mais aqui no plano material. Mas aquilo aconteceu, você sabe que aquilo aconteceu e você fica carregando aquilo com você. Será que vai acontecer comigo? Será que eu vou passar pela mesma coisa? Peraí, minha avó, né? A minha avó sofreu muito, sabe? Minha avó era muito doente e tal. Puxa, será que eu vou passar por isso também? Será que esse é um karma que eu vou, sabe, carregar? Olha aí, você está carregando algo que não é seu, algo que foi uma experiência de vida
da sua avó, da sua mãe, do seu pai, da sua tia, sabe? Que já foi. Foi a experiência dessa pessoa. Porque o que acontece? Quando a pessoa passa por aquilo, sabe? Cada pessoa é um universo, gente. Eu já até falei aqui. Cada pessoa é um universo. Então, a mesma situação, quando acontece com alguém, acontece com uma pessoa, é de um jeito. Por quê? Porque aquela pessoa tem um jeito de viver, ela tem uma maneira de encarar as coisas, entenderam? Quando acontece com você, você tem o seu jeito de encarar, você tem o seu jeito de ver a situação e entender. Então é isso que a gente precisa ver, sabe? É a experiência de cada um. As coisas que acontecem são experiências de cada um. Cada pessoa passa a experiência. Agora, quando a gente fica carregando aquilo, sabe? Ou por medo, por alguma coisa, quando a gente fica carregando aquilo que não é legal. Porque você tá com aquele peso nas costas, sabe? Será, né, que, puxa, aconteceu aquilo? Será que vai acontecer comigo, sabe? Ai, você fica, não é? Entenderam? Não que você não vai ligar, não é que você não vai levar em conta aquilo que aconteceu, não é isso, tá? Você sabe sim, sabe que aconteceu. Ah, isso vem acontecendo de geração em geração, vai passando de uma geração para outra, entenderam? Mas acontece que você tem opções, você tem escolhas. Você pode escolher como você vai viver, como você vai encarar. Então, se mesmo que aconteça com você, você tem chance. Hoje em dia, você tem fontes para você pesquisar. Você tem onde você procurar uma ajuda. Coisa que na época, o que aconteceu com alguém no passado, na época não tinha. Entendeu? A pessoa não tinha isso, não tinha o apoio que tem hoje. Nós temos as redes sociais, né? Se você for aí no YouTube ou no Instagram mesmo, no Facebook, você procura, você encontra pessoas dando orientações, falando sobre os temas. Hoje em dia tá, não é? Hoje em dia tá muito tranquilo para você procurar sobre o assunto e saber como lidar com o assunto. Você não precisa ficar carregando o que não é seu. Não é egoísmo não, viu? Não é egoísmo. Porque pode até falar, poxa, isso aí é egoísmo, então. Não. Por quê? Você, tudo bem, você está vendo alguém passar alguma coisa? Está passando por uma situação difícil? Você tem condições de ajudar a pessoa? Principalmente, se a pessoa te pede ajuda, porque se a pessoa te pede ajuda, aí você, né? Você pode ajudar, não que você vai se meter a querer ajudar a pessoa sem saber se a pessoa realmente quer ajuda ou não. Mas é você pegar e o quê? Ajudar a pessoa. Não é? É ajudar, não você carregar com você.